Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração da IB Metrô. Hoje, domingo, dia 16 de maio, estamos, pela graça de Deus, começando mais uma semana na presença do Senhor. Obrigado por estar aqui com a gente. Você está atendendo ao convite do Senhor de celebrá-lo nesse domingo de adoração, de louvor, de orações, de ouvir a palavra do Senhor. Essa é uma semana especial. Ontem a Andressa comemorou 30 anos, uma semana especial pra gente. Você pode mandar um parabéns para ela. Demos folga para ela nessa semana de aniversário. Estamos aqui numa versão pocket, eu e o Ari. O Ari mais uma vez nos abençoando. E você pode, já sabe, né? Compartilhar esse link com alguém. Mandar para uma pessoa que você tem orado, que você quer que ouça a palavra do Senhor, que ouça a palavra do Senhor, que é em todo momento. Às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que é a pregação. Não, a pregação faz parte, mas nós pregamos a palavra quando nós cantamos a palavra, quando nós oramos a palavra, quando nós ouvimos a palavra. Então é uma alegria ter você aqui. Você pode dar o seu boa tarde. Se você fosse aquele crente raiz, você ia escrever graça e paz, igreja, aí no chat. Se você está nos visitando, coloque de onde você vem. Se você está pela primeira vez acompanhando a celebração da IB Metrô conosco, hoje será um domingo muito especial. Nós estamos rumo ao Pentecostes, que é domingo que vem, dia 23 de maio. Nessa campanha de jejum, de consagração pessoal. E nós temos orado, pedido a Deus que nos visite de forma especial, de forma poderosa. Nós queremos um avivamento, nós queremos uma visitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esses dias eu estava vendo um negócio ali, um seminário americano sobre igreja híbrida, igreja presencial e igreja online. E aí o preletor estava dizendo assim: o sonho de todo líder de louvor é que na hora que o culto está passando no YouTube, tá todo mundo com a mão levantada, adorando, celebrando. Não acontece, o pessoal está embaixo do edredom em casa, brigando com o filho. Eu quero te desafiar. Faça a alegria desse ministro de louvor e se coloque em posição de adoração diante do Senhor, pedindo a Deus que te abençoe com graça, com sabedoria. Que você possa ter liberdade aí onde você está, de levantar suas mãos, de louvar, de cantar, de proclamar a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, obrigado pelo teu convite, que o Senhor nos reúne em torno do Senhor mesmo, através do teu Espírito, em louvor a Cristo e ao Pai. Obrigado, Senhor, ao Cordeiro de Deus que nos permite acesso ao trono de graça e de misericórdia. Obrigado porque nós estamos aqui não nas nossas casas, não aqui na Catedral Metodista, não em tantos lugares que nós podemos estar. Nós estamos espiritualmente entrando em Sião, entrando no teu templo verdadeiro, entrando diante do teu trono de graça, convidados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Que essa seja uma tarde de cura, que essa seja uma tarde de libertação, que essa seja uma tarde de quebrantamento na tua presença, de arrependimento, de adoração, de verdadeiro louvor, de verdadeira adoração. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que o nosso coração te agrade e, consequentemente, as nossas orações, as nossas ofertas, o nosso louvor, as nossas palavras. Espírito de Deus, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. Nós queremos a tua presença conosco, nós queremos te amar mais. Ao final dessa celebração, nós queremos estar com o nosso coração mais aprumados com o teu. Nós queremos te amar mais, nós queremos te obedecer mais. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Semana passada, na mensagem da semana passada, eu disse que os dons têm dois princípios, dois propósitos, de acordo com o texto de 1 Coríntios 12. E os propósitos dos dons atuando na igreja são para que o nome de Deus seja glorificado e que o evangelho seja pregado. E é isso que nós vamos fazer nesse tempo de adoração e de louvor com canções. Nós vamos proclamar a palavra. Nós somos
os arautos, nós somos os embaixadores, nós somos aqueles que proclamam a palavra. Que a minha boca e a sua boca proclamem os louvores, e esses louvores evangelizem, que esses louvores declarem quem Deus é, e ao declarar quem Deus é, nós declaramos a nossa esperança de que Ele vem, um dia Ele voltará, a trombeta soará e nós estaremos com Ele e o veremos como Ele é. Vamos declarar essa canção linda, maravilhosa, declarando essa verdade. Você pode louvar aí com as suas palmas na sua casa, cantando conosco. Você nessa hora é como Elias, você é como Davi, você é como Ezequiel, como João Batista, a voz que clama no deserto. Vamos juntos? Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Nós declaramos que Ele é o Alfa e o Ômega, que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir, que era, que é e que há de vir. Ele era, que era, Ele é e que há de vir, de vir, de ver. Essa música ela é tão poderosa porque nós declaramos que a palavra do Senhor habita em nós e nós somos como Ezequiel no vale de ossos secos. E nós somos esses ossos secos e nós precisamos que o Espírito Santo sopre sobre nós
para que haja ligamentos, para que haja cura, para que haja ressurreição, para que haja vida. Nós somos como Davi, a adoração restaurada diante da presença do Senhor, não mais diante da arca, mas agora nós somos o templo vivo do Espírito Santo, e Ele habita em nós, e nós somos o seu templo. E a adoração ela é restaurada quando o templo, eu como indivíduo, eu como parte do corpo da igreja de Jesus Cristo, sou restaurado. Essa canção ela foi composta na Irlanda, gravada em 1998 pelo Robin Mark, mas ela foi gravada em 99, 2000 pelo Paul Wilbur em Jerusalém, e ela se tornou conhecida no mundo inteiro como uma referência desse trabalho, Levanta-te Jerusalém. Depois foi gravada no Brasil em 2004. E essa semana nós vimos os ataques em Israel, nós estamos vendo os conflitos em Gaza, nós estamos vendo os dias de tribulação, de perseguição. Irmãos nossos ao redor do mundo que estão sendo perseguidos por amor ao Evangelho, por professarem o nome de Cristo Jesus. E nós temos que estar preparados. E essa canção que nós vamos cantar, ela diz: eu irei contigo, Senhor, para onde quer que o Senhor quiser que eu vá. O teu chamado eu cumpro não só nos dias felizes, o teu chamado eu também cumpro na alegria, mas eu cumpro na dor. Faça essa oração conosco. A tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, aleluia, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças, receba, e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Nós dependemos do Senhor. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo
entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Você pode levantar suas mãos aí na sua casa e declarar conosco: toda glória, toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É isso que o Espírito faz, ele nos leva a glorificar o nome do Senhor. E diga: toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Obrigado, Senhor, porque é a tua graça que nos sustenta. Obrigado porque é teu Espírito Santo que nos capacita a cada dia, a cada momento, a cumprir o nosso chamado, a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque toda glória, toda honra pertence ao Senhor. Que o Senhor nos capacite a, nos dias difíceis, proclamarmos o teu louvor, a sermos testemunho vivo. Essa semana eu tive o privilégio de conversar com um dos maiores líderes de louvor do Canadá, com certeza, do mundo, está entre os grandes, que compôs aquela canção Vem Esta é a Hora da Adoração, Acende o Fogo em Mim, chamado Brian Doerksen. E ele estava me contando que quando ele compôs Vem Esta é a Hora, ele estava num momento da vida dele todo quebrado, destruído. E aí eu terminei a entrevista, falei para a Andressa assim lá em casa, falei: as maiores músicas que a gente tem, os hinos mais lindos, eles foram compostos na hora que o compositor estava destruído, quebrado. Essa que nós vamos cantar agora, que é um grande hino da igreja mundial, ela foi composta pela Darlene quando a Darlene estava destruída. E ela encontrou esperança. Deus usa até os momentos difíceis, até os momentos de luta, para que nós sejamos uma proclamação da sua glória, do seu evangelho. E essa canção diz, originalmente, grite ao Senhor toda a terra. E hoje nós vamos falar dos dons de proclamação, de fala. Que você seja um instrumento para falar com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, para a glória do Senhor e as palavras do Senhor. Vamos cantar essa canção. Consagre a sua vida ao Senhor nessa tarde. Entregue tudo a Ele nessa tarde. Te adoramos, Senhor. Vamos juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis, incomparáveis. Vamos do início mais uma vez, todos juntos, declarando: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. O meu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ele prometeu que não nos deixaria, estaria conosco todos os dias, todos os dias. Vamos juntos? Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Grita na sua casa: poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra nós, pra tua igreja. Declare conosco: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, assim
para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Jesus, Jesus, poderoso esse nome é. Aleluia, porque ele venceu a morte. Nós venceremos a morte. Nós já vencemos a morte mais séria de todas, a segunda morte. Mas um dia venceremos a morte. Estaremos com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança. Ah, Senhor, obrigado. Nesse momento de intercessão, eu quero lembrar de tantas pessoas que nós temos orado, tantos pedidos de oração que têm chegado, tantos queridos que têm partido, tantos outros que, graças a Deus, têm se recuperado. Eu quero orar aqui especialmente pela mãe da nossa irmã Suzy Thompson, que teve uma queda, precisa das nossas orações. Eu quero orar por você que tem alguém querido internado e que precisa receber consolo do Espírito Santo, esperança. Nós continuamos orando pela dona Sara Nemer, mãe do Jonathan, da Rebeca, sogra do Baruque, nossos queridos irmãos e amigos que precisa, há mais de 30 dias internado e precisa das nossas orações. Eu quero orar por você que tem enfrentado problemas financeiros, tantas lutas, tantas dificuldades. Lembre-se, se você estiver precisando de alguma coisa urgente, entre em contato conosco, nós queremos de alguma forma te abençoar. Nós queremos de alguma forma poder fazer algo pela sua vida, pela sua família. Essa é a igreja de Jesus Cristo, esse é o corpo de Cristo. Por isso que quando nós falamos de oferta e quando nós falamos de entregar a Deus, não é para enriquecermos, construirmos impérios, mas é que é para que a palavra de Deus seja pregada cada vez de forma mais ampla, para que a gente tenha mais alcance. Isso envolve dinheiro com tráfego, com não o tráfego de investimento em propagandas, em espaço virtual, nas vitrines virtuais, isso se chama tráfego. Para a gente poder fazer essa produção cada vez melhor, para chegar na sua casa com mais clareza, sem nenhum problema. Em breve, nós queremos estar juntos. Vocês não aguentam mais minha cara. Eu falei para Andrés, eu ministro louvor, eu faço intercessão, eu prego. Eu não aguento, nem eu me aguento mais. Eu quero que em breve a gente tenha mais pessoas. Nós estamos ainda nesse momento restritivo, evitando o rodízio de pessoas, convidando o menos possível para darmos testemunho, cuidado. Mas nós queremos que em breve, temos orado, eu quero que você ore por isso. Que a EB Metrô tenha a sua reunião presencial, que vai continuar sendo transmitido. Nós vamos ser para sempre essa igreja híbrida, presencial / online. Que o Senhor nos ajude nos desafios dessa reunião presencial que precisa começar em breve, com o hotel onde nós vamos nos reunir, com os desafios técnicos, com voluntários, equipamentos. Essa semana a nossa sala, o nosso escritório está quase pronto. Nessa semana que entra agora, fica pronta. Um espaço de escuta, de aconselhamento. Já tem acontecido, nós já temos feito curso de noivos, aconselhamento pastoral, reuniões de oração, mas mais um espaço para ouvirmos, acolhermos a dor do próximo.
pessoas que precisam do Evangelho. E você é convidado a fazer parte de tudo isso. Com generosidade, com gratidão no seu coração. Nós queremos abençoar o IBTE com uma nova campanha. Em breve também todas as nossas redes, no nosso Telegram. E fica o convite para você entrar no nosso Telegram. Nós queremos abençoar o IBTE de uma outra forma, que eles estão nesse desafio também de levantar recursos para as famílias que estão sem nada. A ajuda do governo menor, pelo tamanho do tempo que nós estamos em pandemia. Lembre-se, nós estamos em oração por todas essas coisas. Ore para que Deus levante mais pessoas que invistam na IB Metrô, que invistam mais nesses projetos, que a gente possa investir em mais vidas, em mais pessoas. Nós queremos orar pela sua vida financeira, nós queremos orar pela sua vida familiar. Nós queremos orar pelas crianças. Nós queremos orar. Essa semana nós tivemos tantos casos emblemáticos, né, Ari? A gente teve esse caso da criança assassinada, agora mais uma criança, e é tão triste, dilacera o nosso coração. Nós tivemos aquelas crianças e aquelas professoras assassinadas tragicamente em Santa Catarina. Nós tivemos julgamento da esposa que foi morta pelo próprio marido lá no Paraná. E nós queremos orar pelas mulheres que sofrem violência doméstica. Nós queremos orar pelas crianças que sofrem maus tratos, violência dentro de casa. Nós queremos orar pelas famílias para que haja cura, restauração, para que haja paz. Para que haja paz. Enquanto nós vamos cantar essa canção, nós vamos cantá-la como uma oração e depois eu quero orar. Essa canção se chama A Bênção. E ela se espalhou pelo mundo como uma grande marca de adoração nesse período de pandemia, de união das igrejas. E essa canção foi escolhida porque ela é, quando você abre a sua boca para como Israel foi ensinado a fazer, essa é uma oração baseada na bênção do povo de Israel. Que você declara sobre a sua família, você declara sobre a sua casa, você declara sobre a sua vida. Que você e eu sejamos levantados para declarar as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Que a bênção do Senhor te alcance e te abençoe. Enquanto nós cantamos, com tudo isso em mente no coração, que a IB Metrô tem feito, se você crê que nós somos parte desse reino, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você pode pedir a chave Pix da igreja, para você dar o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta especial, ou para o escritório, ou para a campanha do IBTE, ou para os desafios tecnológicos da igreja. Nós vamos cantar e nós vamos orar depois, e você pode participar conosco. Cante como uma oração, que o Senhor te use para profetizar a palavra, declarar os seus louvores, declarar a sua presença. Cante abençoando a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe
faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Profetize assim: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é em ti, e de noite e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso e em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Sobre as nossas casas, amém, amém, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é em ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso e em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém. Nossa oração. Amém, 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 amém. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua graça, o teu poder sobre nós. Que privilégio é saber que o Senhor está conosco na nossa entrada, na nossa saída, quando nós acordamos e quando nós deitamos. Obrigado por saber que o Senhor está conosco e em nós, como nós acabamos de declarar. Que a tua presença seja conosco, que a tua presença seja transbordante nesses dias de jejum e de oração.
consagração, a nossa oração tem sido que a sua presença transborde em nós. E ao transbordar em nós, ela atinja aqueles que estão à nossa volta, ela atinja aqueles que estão perto de nós, e que nós sejamos realmente influenciadores para o teu reino, espalhadores da tua presença, nesses dias difíceis que nós espalhemos esperança, nesses dias de luta que nós espalhemos graça, no mundo tão perdido que nós espalhemos a tua mensagem de que o Senhor nos encontrou. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos relacionamentos, abençoe as nossas vidas financeiras. Senhor, dê-nos sabedoria e provisão. Guarda as nossas casas, guarda as nossas crianças de todo mal. Guarda as nossas vidas nesses dias maus. Usa-nos, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Visita aqueles que estão nos leitos de hospitais. Alcança com a tua graça, sopra a tua vida, fôlego de vida. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. Nós te agradecemos pelas curas que o Senhor tem efetuado, pelos milagres diários e cotidianos que muitas vezes nós nem sabemos. Obrigado pela vida. Cuida do nosso país, cuida das crianças que sofrem, cuida das mulheres que sofrem violência. Levanta a tua igreja com poder e com autoridade. Que o Evangelho transforme vidas cada dia mais, que nós possamos pregar o Evangelho. Abençoe Bemetrô, Senhor, nesses dias tão decisivos. Pai, essa obra é tua e nós temos a certeza disso. Levanta, Senhor, aqueles que vão investir no teu reino, nos desafios que nós temos. Nós não temos dúvida nenhuma, nós temos certeza de que essa obra é tua, de que o Senhor já confirmou tantas vezes. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai trazer pessoas. Dê-nos sabedoria, Senhor, para investirmos da melhor forma, para os desafios que virão agora nesses próximos dias e semanas. Cuida das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Cuida da nossa igreja, da nossa comunidade. Que nós sejamos farol, que nós sejamos luz, que nós sejamos sal. Essa é a nossa oração no nome do teu Filho. Amém. Amém. Quero lembrar que nessa terça-feira, às 21 horas, nós teremos a nossa reunião de oração no Zoom. Todas as reuniões quinzenais, terça-feira às 21 horas, quinzenalmente, tem sido momentos muito especiais de fortalecimento mútuo, que nós podemos abrir o coração. O nosso link fica lá na bio, lá no perfil do Instagram, tem um link, você vai clicar, vai estar lá, reunião de oração em Bemetrô, Zoom. Você vai clicar e você vai entrar pelo Zoom e pode participar conosco nessa terça, às 21 horas. Se Deus assim permitir, estaremos juntos, orando, clamando pelos pedidos que você tem colocado aqui no chat. E pode colocar, todos são orados. Nós oramos por eles. Nós queremos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em todos os momentos. Na nosso jejum, a última semana, é a última semana do nosso jejum, da nossa consagração. Todos os dias no Telegram, se você não entrou no Telegram ainda dá tempo. Nós temos lá o devocional, nós temos lá o áudio de 1 minuto, 1 minuto e 20. E nós temos a música do dia, para você pedir ao Espírito Santo que nos visite com graça e com poder, mais uma vez. Então, não dá bobeira, entra lá com a gente. O Momento RTM é o informativo da Rádio Transmundial. É mais uma ferramenta de informação que trazemos para você. A tecnologia nunca foi o problema. O problema é como a gente usa essa tecnologia. Ou seja, nós como cristãos temos que fazer um uso redentivo dessas novas tecnologias que estão à nossa disposição para alcançarmos as pessoas da melhor forma possível, usando o bom lado que essas tecnologias nos trazem e também tentando de alguma forma contornar os problemas que vêm embutidos com elas. Então essa é a grande tarefa das igrejas e das suas lideranças. Isso nos motiva a sermos uma extensão da igreja em todos os lugares.
Como parte da igreja, temos um grande desafio: refletir a Cristo nas nossas atitudes. Isso nos mostra algo muito importante. Não somos uma ilha, somos coletividade, nos relacionamos com o restante da sociedade. A grande questão que fica é: que imagem temos passado a quem nos vê? A igreja, ela passa por grandes transformações nesta pandemia. E eu não estou colocando no passado, passou. Ela está passando por grandes transformações. O templo, a cultura do templo encontrou as suas portas fechadas. Mas a igreja, ela está mais viva do que nunca. O que nos desafia aos pastores a estabelecer novas formas de ser igreja e desenvolver uma igreja saudável. A forma como nós vamos cuidar da igreja e dos nossos relacionamentos farão toda a diferença neste tempo. A Igreja do Futuro já começou. Ela está nos adolescentes e jovens que participam das nossas comunidades locais. A base do engajamento é a integração. A juventude quer ser parte do que está acontecendo e os mais experientes têm muito a ensinar. No e-book A Igreja do Futuro, a RTM traz temas desafiadores que mostram como a tecnologia, a integração e a criatividade podem nos ajudar no fortalecimento de nossas igrejas locais e de novas lideranças. Leia mais em transmundial.org.br/ebooks. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens para o bem comum, a igreja no poder do Espírito. E nós temos falado tantas coisas, e eu estava pensando durante essa semana, e esse texto que nós vamos ler e usar hoje, ele vai propiciar que a gente tenha um momento muito especial dessa uma grande introdução para a gente fazer uma grande recapitulação de tudo. Eu sou professor também, né? Se tem uma coisa que aluno sempre gosta quando fala que vai ter prova, os alunos falam assim, né? Pode ser adolescente, pode ser adulto, não interessa. Aluno é aluno, fala assim, professor, vai ter revisão? E nós vamos fazer uma grande revisão, uma recapitulação, dando a continuidade para a mensagem de hoje, dando o enfoque. A mensagem de hoje se chama Cada um exerça o dom que recebeu. E eu coloquei parte 1. Nós vamos ter duas partes dessa mensagem. Cada um exerce o dom que recebeu. Hoje a parte 1, semana que vem a parte 2. E aí nós vamos falar hoje sobre os dons de falar, ou os dons de fala. E o texto que nós vamos meditar nesse domingo está lá em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, que diz: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça, o carisma de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto de Pedro, e agora nós não estamos falando com o apóstolo Paulo, embora daqui a pouco a gente vá para os textos do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele fala algumas coisas que concordam com o que Paulo disse nas suas cartas sobre os dons e que a gente já falou nas mensagens passadas. A primeira coisa, ele diz, os dons são para cada um. Porque, ele diz, cada um exerça, ou seja, os dons são para todos. Existe uma responsabilidade individual, por isso que ele diz, começa o versículo 10 dizendo, cada um exerça. Isso fica implícito, que é o que nós temos dito, e eu quero reforçar, dentro da igreja de Jesus Cristo, não tem uma hierarquia, uma classe especial, uma casta especial de pessoas que receberam dons. E outros tantos só ficam ali recebendo dos dons dessa classe especial, ungida, separada. Não, no corpo de Cristo Jesus, todos temos dons. E isso exige de nós uma responsabilidade individual diante de Deus.
Você não vai poder dizer, eu não fiz porque meu pastor, eu não fiz porque aquele irmão, eu não fiz porque meu líder. Todos diante de Deus teremos que prestar conta daquilo que Ele nos deu para o serviço do seu reino. A segunda coisa que o apóstolo Pedro diz aqui é que esse dom é para servir ao outro. Ele diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. E a gente tem dito isso. Nós somos individualmente capacitados, mas agora para servir no coletivo. Semana passada eu disse, os dons não servem para ser colocados numa prateleira de troféus. Nós temos dons, mas esses dons não são nem para nossa autoedificação. Eu não me autoaconselho, eu me dou uma palavra de sabedoria, eu me autocuro. Não existe isso. Os dons que operam em mim não operam para mim. Eles operam em mim para o outro. Então, eu tenho que ter essa dimensão da coletividade. Por isso que o crente cheio do Espírito, o crente que experimentou o batismo com o Espírito Santo na sua conversão, na sua regeneração, foi unido em Cristo Jesus, agora ele busca a plenitude do Espírito, constantemente ser e estar cheio do Espírito, como nós temos dito. Esse crente, ele entende que ele não pode ficar parado. O crente cheio do Espírito, ele serve no reino. Ele serve no corpo, ele entende que ele não deve olhar para as suas próprias necessidades, mas ele deve estar olhando em direção ao próximo. O meu objetivo nessa série de mensagens é que você entenda que você não pode simplesmente ligar no YouTube às 17 horas de todo domingo, ou que você assiste depois em outro horário, on demand, como se diz, a celebração, recebe a palavra, medita, até dá sua oferta e acha que está tudo bem. O cristão cheio do Espírito precisa entender que ele deve se colocar a serviço do reino de Deus, através das comunidades locais, mas também a partir das comunidades locais entender como ele pode ser o seu chamado fora das paredes ou dos limites. Parede hoje em dia não faz muito sentido, dos limites de atuação da igreja local. Ele deve ir além, atingir o mundo todo. E aí o apóstolo Pedro continua dizendo, administrando fielmente. Para o crente cheio do Espírito, que entende que ele possui um dom e que ele deve colocar a serviço do outro, ele tem que ter, esse dom requer sabedoria, conhecimento. Por isso que na semana passada, nós meditamos no texto de 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, eu não quero para a igreja de Corinto, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons. Porque quando nós somos ignorantes sobre a importância de algo, sobre o funcionamento, a atuação de algo, nós não temos como administrar esse algo com sabedoria e fidelidade. A partir do momento que eu entendo, por exemplo, se eu não sei, falando de orçamento doméstico, se eu não tenho uma ideia do meu orçamento doméstico, do que entra, do que sai, eu não consigo fazer uma administração fiel daquilo. Porque se eu não sei quanto entra e não sei quanto sai, eu vou gastando de acordo com o que me dá no coração e na cabeça. Eu preciso entender como os dons operam, qual é a realidade dos dons, o que Deus espera de mim através desses dons, e aí sim eu tenho a capacidade de administrar isso fielmente. Administrar fielmente o quê? E aí o apóstolo Pedro reforça o que Paulo também ensinou, a graça de Deus. A graça de Deus, na versão, a revista atualizada, diz o dom que recebeu. Aqui na NVI se usa a ideia de graça, que é a palavra que nós falamos carisma. Algo recebido de Deus, que não é humanamente produzido, mas é nos dado por capacitação divina, por comunicação espiritual do Espírito de Deus para nós. E aí aqui surge uma pergunta. Se esse dom nos é dado pela graça de Deus, qual é a diferença entre dom e talento? Ou qual a diferença entre dom e habilidades naturais? Muita gente confunde isso. E aí a gente deve evitar dois extremos.
aquele primeiro extremo que diz não tem nenhuma relação, dom é uma coisa e talentos e habilidades naturais são outra, e o outro extremo é que isso não faz, não há nenhuma diferença, eles são exatamente iguais. Tanto o dom quanto o talento natural. Nenhum dos extremos responde. Ele não é nem completamente diferente e ele não é nem completamente iguais. Eles não são completamente iguais. Os talentos naturais, para começar, são dados a toda a humanidade. Todo ser humano possui algum tipo de talento, aptidão, habilidade natural. Os dons espirituais, por sua vez, são dados pelo Espírito àqueles que foram batizados com o Espírito na conversão, na regeneração. Ou seja, os dons espirituais são a capacidade produzida pelo Espírito na vida dos redimidos, dos regenerados. Então, de novo, talento, toda a humanidade possui. Alguns possuem mais, em maior grau, em maior desenvolvimento, outros possuem um talento talvez num grau menor, mas todos possuem algum tipo de talento, algum tipo de aptidão. Os dons espirituais, no entanto, são produzidos em nós pelo Espírito, são nos dados quando nós somos regenerados em Cristo Jesus. Agora veja, o que a gente pode pressupor e entender é que Deus, na sua soberania, Deus, no seu plano soberano, sabendo daqueles que irá redimir, daqueles que lhe pertencem, já capacita essas pessoas com talentos e habilidades naturais que mais tarde serão potencializados com dons espirituais. Por isso que alguns dons operam como reforços extraordinários de características ou talentos humanos. Nós não vamos falar hoje, mas, por exemplo, tem o dom de administração, está lá em Romanos 12. Algumas pessoas já têm um talento natural para ser organizado, por exemplo, para colocar as coisas em tabelas. Aqui na nossa B-Metrô, nós temos várias pessoas que são assim, a Cíntia, a Stephanie, a Andressa, a Rebeca e o Gabriel, acho que a maioria, inclusive, que gostam de tudo tabelado, bonitinho, planilhado. É um talento natural. Agora, quando isso é um dom do Espírito, que é um dom de administração, por exemplo, essa capacidade natural ela é potencializada por uma capacitação do Espírito Santo. Agora, é uma coisa interessante que eu aprendi com o meu querido professor e mestre, Heber Júnior, que ele diz, algumas coisas são ordenadas para todos os cristãos. Por exemplo, Colossenses 3,16 fala que o cristão deve, o texto de habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, que é a ideia do ensino. Todo cristão deve ensinar, mas nem todo cristão tem o dom do ensino. Todo cristão deve aconselhar e consolar uns aos outros, como diz 1 Tessalonicenses 5,11. Mas nem todo cristão tem o dom de aconselhamento. Todo cristão deve ser uma testemunha de Cristo, como diz Atos 1,8, o próprio Cristo dizendo, e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas nem todo cristão tem o dom de evangelismo. Todos devem socorrer uns aos outros, mas nem todos fazem parte do dom de socorro. Todos devem contribuir, segundo 2 Coríntios 9, 6 e 7. Nós devemos contribuir no reino, todos, mas alguns têm uma generosidade excessiva dada pelo dom do Espírito. Como, por exemplo, talvez fosse o caso de Barnabé, que lá em Atos capítulo 5, 4 e 5 nos é dito que ele vendeu uma propriedade e deu tudo o que tinha para a igreja. Isso até despertou o ciúme de Ananias e Safira, que depois mentiram diante do Espírito, diante dos apóstolos, e morreram por isso. Todos têm como ser humano, e principalmente como nova criatura, o chamado a governar sobre a criação, a posição da humanidade como imagem e semelhança de Deus, vice-regentes, mas nem todos têm o dom de governo, de liderança. Então, todas essas coisas são mencionadas como dons, mas todas elas também são mencionadas para todos os cristãos. O que isso nos diz? Todos devem fazer,
Mas quem tem o dom faz com uma graça especial, com uma excelência especial. Sabe aquela pessoa que até ensina, mas quando você escuta alguém que tem um dom de mestre, você fala, caramba, eu ficaria horas ouvindo essa pessoa. Eu, como professor e pastor, a coisa que mais me alegra o coração é quando alguém fala para mim assim, e graças a Deus sempre chega um testemunho desse. Nossa, eu nunca tinha entendido isso, e você falou, de repente, eu entendi essa coisa. Alguns, todos nós temos, é isso que nós falamos, todos nós temos que aconselhar, mas tem gente que tem um dom de aconselhamento, que sabe o que falar, na hora que falar, como falar. Dons de Deus. E aí o apóstolo Pedro termina o versículo 10 do capítulo 4, dizendo, administrando fielmente a graça de Deus. Então, vamos recuperar lá do início. Cada um exerce o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na versão atualizada diz, na sua multiforme graça. Partindo da unidade, os dons, nós já dissemos isso nas semanas anteriores, os dons produzem uma amplitude de manifestações. São dons diferentes que partem do mesmo Espírito. São especificidades do corpo, mas é um só corpo. A unidade da igreja, a unidade no Espírito não produz uniformidade na igreja, mas produz diversidade, a multiforme graça. E aí a pergunta que fica para nós é, quantos dons existem? Agora nós estamos entrando num conteúdo, e tudo isso foi uma grande revisão. Eu acho que faz bem para todos nós relembrarmos e colocarmos isso alinhado no nosso coração e na nossa mente. Mas a grande pergunta que fica é, quantos dons existem? De acordo com o Novo Testamento, pelo menos 20. Mas todos os grandes comentaristas de dons, como Wayne Grudem, como Craig Keener, como John Stott, como D.A. Carson, todos os grandes comentaristas desse texto, nos mostram que nós temos motivos para crer que são bem mais do que 20 dons. Por quê? Nós temos 3 listas de Paulo sobre dons. Nós temos a lista que nós já mencionamos nas outras semanas, nós não vamos ler hoje, mas você pode ler em casa ou ouvir as mensagens anteriores, Romanos 12, 1 Coríntios 12, eu não vou ler, mas eu vou mencionar os dons na tabela, vocês já vão ver daqui a pouco. 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E o apóstolo Pedro, nesse texto de hoje que nós estamos trabalhando, ele categoriza os dons em 2 categorias. Então, ele diz, são os dons de falar e os dons de servir. E aí a gente ainda pode tirar uma terceira categoria de 1 Coríntios 12, que seriam os dons de sinais e maravilhas. A gente vai falar sobre isso com calma. Hoje nós vamos falar sobre os dons de falar. As listas de Paulo, elas não são extensivas. O que significa? Elas não trazem todos os dons que existem. Ele não dá a entender que eu estou falando de todos os dons que existem. Pelo contrário, o texto de Romanos ele dá a entender que são dons aplicáveis àquela realidade. No texto de Corinto, ele trabalha dons que são aplicados à realidade da igreja de Corinto. Então, é isso que Paulo dá a entender. E outra coisa, não há uma clara divisão de onde um dom começa e onde o outro termina. Por isso que o Keener, Stott, o Carson, o Sam Storms, vários autores e escritores bíblicos, o Michael Horton, contemporâneos nossos ou que faleceram recentemente, no último século, tem dito que não dá para você traçar uma linha. Esse dom vem até aqui, daqui para lá é outro. Algumas vezes os dons mencionados se sobrepõem. A gente não sabe muito bem onde começa um e onde vai o outro. Por quê? Porque são atuações do Espírito que, inclusive, a gente não sabe muito pelo contexto o que Paulo estava querendo dizer especificamente. Isso acontece, por exemplo, nós vamos falar com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Não dá. O movimento carismático, uma aplicação carismática até faz, se você for ler lá Kenneth Hagin, se você for ouvir John Wimber, se você for ouvir os expoentes do movimento carismático de terceira onda, eles vão dizer, palavra de sabedoria é isso, palavra de conhecimento é aquilo. Mas se você for fazer uma análise do texto, ver como é que aquele termo no grego é usado por Paulo dentro do contexto maior da carta, em toda a teologia paulina, não dá para você afirmar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Às vezes ele se sobrepõe.
Mas nós vamos utilizar a divisão de Pedro. Então nós vamos falar dos... Veja aí comigo na tabela. Dons de falar. Romanos 12, nós temos profetizar, ensinar e dar ânimo. São 3 dons de fala em Romanos 12. 1 Coríntios 12, nós temos mais dons mencionados de fala. Nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, apóstolos, profetas e mestres. E em Efésios 4, nós temos os famosos ministérios, ou chamado ofícios, mas que são dons, em essência, que é apóstolos, profetas, pastores e mestres e evangelistas. Eu aqui não coloquei pastores e mestres como separados. A expressão em grego dá a entender que é uma mesma categoria. Por isso, para mim, Efésios 4 não fala de 5 ministérios, mas fala de 4 ministérios. Tá? Dons de servir, Romanos 12. Servir, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia. 1 Coríntios 12, prestar ajuda e administração. E aí a terceira categoria, que é os dons de sinais tirados de 1 Coríntios 12, que é o dom de fé, dons de curas, operar milagres e realização de milagres. Então, hoje nós vamos focar aqui nos dons de falar. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre os dons de falar. Esses dons estão intimamente conectados com a Bíblia, com a palavra de Deus, os oráculos de Deus, a palavra revelada de Deus. Eles estão sempre conectados com a voz de Deus e a palavra de Deus. E a outra coisa é que esses dons estão intimamente ligados com a atividade global de ensino. Atividade global de ensino. O primeiro dom que nós vamos falar, e são dons polêmicos, e eu demorei na preparação dessa mensagem, porque são dons polêmicos, são dons que causam amplo debate, os textos, os livros são grandes, as discussões são enormes, mas eu tenho que trazer esse debate, eu tenho que trazer esse contexto, mas de um jeito que fique claro e fique dentro do nosso contexto de tempo, de contexto geral. Então, nós vamos falar de alguns dons que geralmente nas igrejas dá muita polêmica, mas eu espero trazer ensino e clareza para a sua vida. O primeiro dom é o dom de profecia. O profeta é alguém que comunica o que Deus lhe falou. No Antigo Testamento, o profeta era alguém que recebia de Deus uma mensagem. A gente acha, né, que profeta é o cara que prediz o futuro. Em alguns momentos, no Antigo Testamento e também no Novo, há uma atuação profética de antecipação de coisas futuras. Daniel teve isso muitas vezes. Nós vemos, por exemplo, lá Ágabo falando para Paulo, né? Olha, o dono desse cinto aqui há de passar por isso e por aquilo. Isso já em Atos. Nós vemos Isaías, Jeremias no Antigo Testamento, prevendo o futuro. Mas a atividade profética não é uma atividade de previsão do futuro. Há muitos profetas na Bíblia que nunca profetizaram sobre o futuro. O profeta é alguém que comunica uma mensagem de Deus. Agora, o profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, o tipo de autoridade do profeta do Antigo Testamento, dos profetas que eu estou dizendo, os que a gente tem nas Escrituras, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, Ageu, Naum, Obadias, Daniel, Ezequiel. Esse profeta seria o equivalente a ele no Novo Testamento é a figura apostólica, a figura dos 12 apóstolos, que são figuras autoritativas sobre a revelação de Deus que se tornou a Bíblia, as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de atuação profética para a igreja no Novo Testamento. E nós temos trabalhado tanto o texto de Coríntios 12, semana passada eu disse para vocês, olha, a discussão de dons passa por 1 Coríntios 12, pelo capítulo do amor, que muitas vezes é tirado do capítulo 1 Coríntios 13, que Jonathan Edwards, por exemplo, pregou a famosa série de sermões, que virou um livro clássico, e temos no Brasil, Caridade e os seus frutos. Ele pregou 16 sermões em 1 Coríntios 13, né, que caridade, na tradução mais antiga, é o sinônimo de amor. Mas isso não está fora do contexto de dons.
E depois em 1 Coríntios 14, que ele fala sobre profecia e sobre línguas. Então veja só, 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Sigam o caminho do amor. Ele acabou de fazer uma ode ao amor ali em 1 Coríntios 13. E busquem com dedicação os dons espirituais. Ele terminou o 12 falando. E busquem com dedicação os melhores dons. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. E aí lá nos versículos 24 e 25 ele diz assim, em 1 Coríntios 14, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele está falando no contexto do culto. Tá? 1 Coríntios 14 é todo no contexto do culto. Se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Primeira coisa, quando a palavra profética se manifesta, a revelação de segredos do coração. Para o não cristão, a convicção de pecados. Por isso que ele diz, quando há profecia no culto, quando há esse tipo de palavra que revela o coração, essa revelação do coração para o não cristão produz conversão, regeneração, arrependimento. Para o cristão, ela produz encorajamento, consolo e exortação. Quando há revelação do coração, nós somos exortados a arrumarmos o rumo. Somos encorajados, somos consolados. Por isso que a pregação profética, a palavra profética, ela é uma pregação ética. Ela geralmente vai caminhar para o sentido de produzir arrependimento, correção de rumo, correção de rota. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui. A correção de rota. E aí vem a ideia do que Paulo trabalha aqui. E nós vamos falar isso daqui a pouco, mas eu já quero mencionar. Ele diz, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que, implicitamente, todos vocês profetizem. Embora ele saiba que nem todos vão profetizar, mas todos podem profetizar. Todos podem receber uma palavra de Deus, todos podem receber uma manifestação, uma revelação de segredos do coração de Deus sobre o coração das pessoas. Nós vemos isso acontecendo no ministério de Jesus, nós vemos isso acontecendo no ministério dos apóstolos, nós vemos isso na história da igreja e nós vemos isso na igreja hoje. Testemunhos e testemunhos e testemunhos de pessoas que entram numa igreja e há uma revelação, há uma palavra, há uma profecia que traz a revelação de algo sobre determinada situação. É dito que Charles Spurgeon experimentou, inclusive Spurgeon tinha uma posição bem firme sobre os dons, e é engraçado até pensar que ele experimentou algo no seu ministério, de receber algumas impressões sobre coisas que estavam acontecendo. Recentemente, há coisa de 1 ano e pouco atrás, eu conversei com uma pessoa que estava passando uma crise familiar terrível e ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica protestante. E a sua ajudante em casa disse, a senhora deveria ir na igreja tal, que lá eles vão orar por você. E a pessoa em crise, ela foi. E ela entrou e sentou no último banco, de acordo com o que ela me contou. E quando ela sentou lá, o pastor disse, tem alguém aqui que está passando por isso, por isso, por isso. E o Senhor está dizendo que Ele conhece o seu coração e Ele está vendo a sua situação e eu quero orar por você. Era impossível aquele homem saber alguma coisa sobre o caso daquela mulher. Então isso acontece quando a palavra profética se manifesta, a revelação de segredos do coração. Para o não crente, convicção de pecados. Para o cristão, exortação, consolação e encorajamento. Mas nós vamos falar sobre o dom especial da profecia daqui a pouco.
Agora, uma coisa interessante, o Novo Testamento nos encoraja, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a profetizar, mas ao mesmo tempo ter uma atitude de cuidado com as profecias. Por quê? Porque essa profecia ela não está em nível canônico, em nível intocável. Nós devemos colocar as profecias à prova, testar as profecias. Nós devemos acolhê-las, mas ao mesmo tempo filtrá-las. Elas estão de acordo com a palavra de Deus? Elas estão de acordo com o ensinamento das Escrituras? Elas fazem sentido? Por exemplo, há 2 meses atrás, surgiu uma profecia na internet de que o dia 30 de março ninguém deveria sair de casa porque as pessoas iam morrer, cair mortas e tal, e tal. E isso criou um sensacionalismo. E quantas dessas ao longo dos anos a gente tem ouvido? E aí você fala, tá, ela está de acordo com as Escrituras, ela tem um propósito, ela faz sentido no contexto geral, há paz para entender que isso provém de Deus? Se não, meu amigo, a gente põe de lado. E aí nós vamos agora falar, já falamos de profecia. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Isso é muito complicado, deixa para lá. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, quando a igreja se reúne e há esse tipo de manifestação, há edificação. Nós precisamos dessa manifestação. E veja, essa manifestação não vem somente de pessoas ungidas especiais. Todos no corpo de Cristo estão suscetíveis a receber esse tipo de manifestação de Deus. Depois nós vamos falar sobre aqueles que Deus levanta como profetas, como dom, no sentido, como o dom do profeta de Efésios 4. Mas aqui esse dom de profecia de Coríntios e de Romanos, ele é diferente. Pode vir sobre todos. E ele traz edificação, ele traz exortação, ele traz consolo, ele é necessário. Quando nós deixamos de lado porque é muito polêmico, nós estamos perdendo algo na manifestação do Espírito nas nossas vidas e no nosso viver cristão. Há excessos? Claro que há. Há gente louca? Claro que há. Há mentiras? Claro que há. Mas isso não significa que nós devemos tirar isso da nossa vida cristã. Fica aqui essa minha palavra sobre isso. E agora nós vamos falar sobre o dom de línguas. E aí, continuando em 1 Coríntios 14, no versículo 6 a 19. É um texto um pouquinho maior, mas vamos ler o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvidas. Há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado de alguém que está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém às suas ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Aqui nós vamos falar do dom de línguas e interpretação de línguas. A ênfase bíblica no dom de línguas estranhas é a oração dirigida pelo Espírito. Quando nós oramos em línguas estranhas, e veja, há uma grande discussão entre comentaristas, se essas línguas são línguas não conhecidas, ou seja, glossolalia, são idiomas nunca escutados, nunca falados, ou se são desconhecidos por quem fala, a chamada xenolalia, que é a ideia de
Quem fala não entende, por isso é estranha para ele. Agora, o apóstolo mostra algumas coisas. Quem ora em línguas, ora dirigido pelo Espírito. E essa oração em línguas, ela traz edificação própria. Ela traz edificação pessoal. Por quê? Porque é uma conexão direta entre aquele que ora e o Espírito de Deus. Então, ela tem uma função. Quem possui esse dom, e aí há uma discussão histórica, que os pentecostais, alguns pentecostais clássicos dizem que todo aquele que é batizado com o Espírito de Deus, a evidência deve ser necessariamente o falar em línguas. Isso não tem como ser mencionado ou comprovado. O fato é que a evidência do dom a manifestação do dom de línguas, ela traz edificação pessoal. O apóstolo Paulo diz: eu queria que todos vocês orassem em línguas. Ou seja, nós podemos querer orar em línguas para ter a edificação pessoal. Agora, no contexto da igreja, no contexto do culto, a língua por si só não edifica ninguém. Seja ela uma língua estranha, ou seja ela um idioma estranho. Se não há compreensão, não há edificação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Por isso que ele aqui coloca que a língua estranha no contexto do culto, ela precisa da interpretação. Não é tradução, é interpretação. Ela precisa ser trazida para a codificação de um idioma conhecido. No caso dos coríntios, era grego. No nosso contexto, português. Para quem mora nos Estados Unidos, inglês, espanhol. E assim vai nas línguas do mundo. Ela deve ser interpretada para que haja edificação. Então, nós podemos entender que a língua estranha, mais a interpretação, ela resulta num resultado igual o da profecia. Ela produz manifestação dos segredos do coração ou dos segredos da palavra de Deus e produz edificação para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a profecia é preferível ao dom de línguas no contexto do culto público. Por isso, porque no culto público tudo deve ser acessível e inteligível. As línguas não interpretadas devem ser mantidas no âmbito pessoal. Por isso que ele diz, se você fala, olha, se cale. Prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 em línguas estranhas. Ele não está dizendo que falar em línguas estranhas não traz nenhum benefício. Ele acabou de dizer que traz benefício, que ele ora, que ele queria que todos orassem. O que ele está dizendo é que isso não significa que haverá a edificação. Por isso que precisa haver a interpretação. Espero que tenha ficado claro. A gente pode até combinar aí de conversar sobre isso em algum outro momento, em outras situações. Mas, meus irmãos, não é porque é polêmico, de novo, que nós devemos fingir que não existe. Nós devemos buscar esses dons. Nós devemos pedir a Deus que entre nós haja aqueles que profetizem. Se nós queremos ser uma igreja que se edifique, uma igreja que se console, uma igreja que se exorta, nós temos que pedir que entre nós a gente profetize, que entre nós tenhamos sim essa sabedoria, que entre nós tenhamos dons de línguas e interpretação, por que não? Para que Deus nos comunique algo. Eu conheci, e é engraçado que eu conheci pessoas que elas oravam em línguas e elas mesmas interpretavam. Eu conheci uma irmã do pastor Márcio Valadão, já falecida, Daisy, e quantas vezes eu vi aquela mulher sendo usada. Ela ficou muito conhecida nas gravações do Diante do Trono, nos vídeos, nos DVDs. Mas quantas vezes eu vi ela na igreja, se levantando, indo à frente, e falando em línguas estranhas e trazendo uma interpretação, ela mesma trazendo uma interpretação, edificando a igreja, trazendo uma mensagem de arrependimento, trazendo uma mensagem de edificação, trazendo uma mensagem de exortação para a igreja de Jesus. Isso é necessário. E nós não podemos, pelas loucuras que a gente ouve por aí, pelas pessoas que passam do ponto, achar que isso não acontece. Caminhando para o final, eu quero falar de outros dons de falar. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Veja, Corinto era uma cidade que valorizava a aptidão para a oratória. Essa coisa do êxtase recebido divino. Por isso que a profecia para Corinto ela precisava dessa correção, porque eles iam nessa coisa estática, pagã, de que havia um transe divino, pagão ali, e o profeta era tomado. E Paulo está falando, opa, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é o que Paulo diz nesse texto. Então ele diz, há domínio, há equilíbrio, há ordem. Por isso que ele diz, no culto deve ser tudo feito com ordem e decência.
E dentro desse contexto, Corinto valorizava a oratória, a retórica. E aí tinha, nessa cultura helênica, a ideia da palavra de sabedoria, que está atrelada a isso, alguém que tem uma palavra com a oratória impecável. E Paulo fala, eu vou falar sobre isso, mas no Espírito de Deus isso é diferente. E aí, dentro do contexto do termo sabedoria na carta de Coríntios, os comentaristas, estudiosos, linguistas dizem que Paulo deve estar dizendo, provavelmente, que esse dom tem a ver com a revelação dos mistérios divinos. Só que agora esse mistério tem uma base prática, ele é atrelado ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus naquela situação, naquele momento? O que Deus está revelando naquele momento? Por isso que é prático, dentro dessa visão dos propósitos de Deus. E é esse conhecimento, esse discernimento que alguém recebe pelo Espírito de Deus sobre determinadas situações, sobre determinados contextos. Veja como é necessário. Nós temos esse tipo de gente na nossa comunidade que recebe esse dom, que fala, peraí, acho que Deus aqui nesse momento quer nos guiar para isso, Ele quer nos mostrar isso. Vejo que nesse momento, olha, preste atenção, aqui é um momento crucial, porque a gente precisa entender isso, isso, isso. Meus irmãos, isso é necessário, isso não vem só da liderança pastoral, titular, não. É o corpo de Cristo operando. E aí Paulo menciona a palavra de conhecimento. E aqui, de novo, não há muita explicação de uma diferença. Todos os comentaristas que eu leio, que eu respeito, são unânimes em dizer. Não há uma explicação de diferença clara da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento. Mas alguns estudiosos entendem que esse dom pode ser algo mais retórico, mais profundo. Como eu disse, a palavra de sabedoria poderia ser algo mais prático. Então, a ideia é que em ambos os dons, o Espírito traz uma palavra específica, transmitida à comunidade, à congregação, associada ao ensino. E até mesmo uma profecia, é um tipo de profecia. Então, há um entendimento, há uma revelação de algo profundo, algo, sabe, que você fala, uau! Palavra de conhecimento. E aí o apóstolo Paulo termina a lista de Coríntios falando sobre discernimentos de espíritos, que a necessidade de distinguir entre a verdadeira obra do Espírito e o espírito de engano que está operando. Quando uma igreja busca demais os dons, as manifestações, a gente se abre para espíritos de engano. Eu conheço casos reais de pessoas que falaram e se diz, olha, fala pelo Espírito de Deus, e essa pessoa estava endemoniada, essa pessoa estava sob influência demoníaca, trouxe engano, trouxe divisão, trouxe o erro. Por isso, a necessidade de distinguir entre a verdadeira obra do Espírito e o espírito de engano. Por isso que nós dissemos que há necessidade de que os espíritos sejam testados, as profecias sejam testadas. E quem tem um discernimento de espírito tem isso aguçado. Todo cristão deve testar as profecias, mas quem tem um discernimento de espírito tem isso aguçado. E agora nós vamos terminar com os dons de falar em Efésios 4, os ministérios de Efésios 4, que são dons, mas tem uma ênfase diferente. Por quê? De novo, todos podem ter essa ênfase, mas Deus separa agora pessoas específicas para se dedicarem a isso na igreja, para terem uma função dentro da igreja, do corpo de Cristo, que vai cooperar na edificação desse corpo, dessas pessoas. Ou seja, vamos lá, esclarecendo bastante. Deus separa apóstolos, profetas, pastores e mestres evangelistas para a edificação da igreja, para ajudar a igreja geral, onde os dons se manifestam e todos se ajudam, mas essas pessoas são especialmente chamadas para isso, para que todos possam atingir o seu potencial máximo e o pleno conhecimento de Deus, que é o texto lá de Efésios, a gente falou aqui várias vezes ao longo dessa série, Efésios 4, e a maturidade de Cristo, a plena maturidade e a estatura de Cristo Jesus, para que não sejamos mais como crianças. Por isso que Deus nos deu apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, para capacitar a igreja, para que a igreja flua nos seus dons e todos se edifiquem, cada um chegue e todos cheguemos à maturidade espiritual. Então, primeiro que é mencionar, por isso que lá inclusive, Paulo usa lá em Coríntios a ideia de, ele menciona isso também lá, ele fala em Efésios 4, claro, mas ele também fala em 1 Coríntios 12, nós mencionamos aqui, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. E aí ele diz primariamente, Deus levantou primariamente apóstolos.
Fica claro pelo argumento de Paulo sobre o seu ministério apostólico que ele não fala em importância, ele está falando num estabelecimento cronológico sobre a igreja. A base da igreja, o fundamento da igreja são os apóstolos. A Nova Jerusalém tem o nome das 12 tribos de Israel, a base da antiga aliança, e os 12 apóstolos, a base da nova aliança. E nós temos 3 significados principais no Novo Testamento para apóstolos, que são a palavra apóstolo usada. Os 12, e aqui em Atos a gente aprende que os 12 foram aqueles que aprenderam diretamente com Jesus e viram a sua ressurreição, viram o Cristo ressurreto. Judas é tirado dos 12, e depois a gente entende que, embora os apóstolos tenham tentado colocar Matias, o verdadeiro 12º apóstolo era Paulo. E Paulo, não vale entrar a gente aqui nesse... Ele também aprendeu com Jesus e ele viu o Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Tem um segundo, e nesse sentido, tá, gente, deixa eu só dizer, parece que Paulo usa esses termos em Coríntios e em Efésios, referindo aos 12. Dessa forma, esse dom específico não existe mais. Por quê? Porque não há como as pessoas serem inseridas nesse tipo. Mas há apóstolos das igrejas que são missionários enviados, incumbidos de uma missão que vão abrir uma nova frente de trabalho. Nesse sentido, esse dom existe. Pessoas que têm esse dom de abrir novas frentes, de desbravar, de ir onde ninguém quer ir, começar trabalhos que ninguém quer começar. E um terceiro sentido é que todo cristão é chamado de apóstolo, todo cristão é um mensageiro de Deus. Tá? Então, como os 12 não existe mais, aqueles que escreveram o Novo Testamento, aqueles que trouxeram a base, aqueles que tinham autoridade sobre o cânon das Escrituras, sobre a Escritura, sobre a revelação de Deus. Nesse sentido, não há mais. Mas nós cremos que há, sim, apóstolos, aqueles que abrem o caminho, que manifestam desejo de fazer coisas que ninguém fez ainda, por capacitação divina. Profetas é a mesma coisa. Aqui é provável que o apóstolo... A gente já falou sobre profecia. Só para dizer o seguinte, aqui é provável que o apóstolo Paulo estivesse falando de indivíduos que trazem uma direção específica e divina, uma estratégia para o corpo de Cristo. E eles... não é alguém que profetiza ocasionalmente, é alguém que profetiza regularmente, tem percepções regularmente. E, geralmente, essas pessoas possuem uma profunda percepção do mundo à sua volta, da cultura onde vivem, e elas têm uma profunda crítica social. Elas leem os sinais do tempo, elas leem os Zeitgeist, o espírito da época, e elas conseguem fazer uma leitura desses Zeitgeist, desse espírito da época, e elas fazem uma crítica social, uma crítica moral, uma crítica que leva ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Esse é o profeta, e nós precisamos dessas pessoas. Eu poderia citar alguns aqui, não vou fazer isso por educação e por... nós temos essas pessoas. Gente que você escuta, seu coração se quebra, você quer se ajoelhar e quer se arrepender, porque essas pessoas conseguem fazer uma leitura e trazer você ao arrependimento e à necessidade de se realinhar com o propósito de Deus. Nós temos os evangelistas, nós já dissemos, todo cristão deve ser uma testemunha, mas esses têm uma capacidade maior. Eles têm um dom especial, eles têm uma graça especial de fazer o evangelho brilhar para incrédulos. Eles veem oportunidades onde você não vê. Eles sabem falar de um jeito que você não sabe. Por exemplo, um grande evangelista da nossa cultura da nossa história recente foi Francis Schaeffer. Francis Schaeffer sabia olhar para a cultura, para os livros, para a arte, para a história da arte, para os filmes. E ele tirava dali, ele conseguia ler, decodificar e transformar aquilo em evangelismo para levar as pessoas ao arrependimento. Esses operam com essa graça. E por último, mas não menos importante, nós temos os pastores e mestres. Os pastores cuidam do seu rebanho. Como eles cuidam do seu rebanho? Ensinando. Inclusive, essa é uma tarefa associada àquele que deseja ser o bispo, que para nós hoje é o episcopado, né, fala lá no Novo Testamento, que é a ideia do pastor da igreja local. Aquele que cuida de pessoas na comunidade, o responsável pelas comunidades locais. Agora, todo pastor deve ser mestre, todo pastor deve ter dom de ensino. Mas nem todo mestre necessariamente é pastor. Meus irmãos, eu sei que às vezes parece muita coisa, talvez você tenha que assistir de novo essa mensagem. Espero que você tenha anotado com os slides, ajudando e tal. Mas nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo em nós,
o Espírito Santo age. Nós devemos buscar esses dons, orar para que na nossa comunidade a gente tenha a manifestação disso. Para que nós tenhamos pessoas que profetizem, pessoas que tenham discernimento de espírito, pessoas que tenham palavra de sabedoria e de conhecimento, pessoas que tenham capacidade evangelística, pastores e mestres, para que nós possamos experimentar um crescimento e que todos cheguemos à estatura de Cristo Jesus. Esse é o desafio. Semana que vem, nós vamos continuar essa mensagem falando sobre os dons de servir e os dons de sinais. Fique conectado. Domingo que vem é domingo de Pentecostes. Fique ligado com a gente. Lembrando que na próxima terça-feira nós vamos ter, como eu já disse, a nossa live de oração, nossa reunião de oração no Zoom, às 21 horas. Quero que você esteja conosco. Vamos orar juntos, vamos botar isso em prática, vamos estar juntos, ainda que separados. Ore pela gente. Em breve nós teremos as notícias de como a igreja vai começar as reuniões presenciais. Nós estamos trabalhando isso para junho, então guarde o seu coração, guarde a sua agenda, prepare o seu coração para nós estarmos juntos em breve, presencialmente, com todos os cuidados, seguindo todas as direções. Lembrando que essa é a última semana do nosso devocional. Entre no nosso Telegram, acompanhe tudo que a gente faz lá. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Como nós cantamos, que a bênção te acompanhe por detrás e por diante, na sua entrada, na sua saída. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você. Essa graça que reparte os dons, que você seja uma pessoa que busque os dons, que seja cheia dos dons do Espírito, cheia do Espírito, para abençoar o corpo. Uma semana muito abençoada. Eu vejo você na semana que vem ou na terça-feira na nossa reunião de oração. Um grande abraço e até lá.